Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. AMB Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Salve, salve! Que delícia estar aqui conversando com vocês. E eu estava analisando, né, esse spotlight e eu falei, olha, quer saber? Eu acho que eu vou pôr um holofote nas histórias em que eu era pequena e vendi para grande. Tem um estigma que diz que empresa pequena não vende para grande, né? E eu queria dizer que não é bem assim. Eu vou começar com uma história. Desde menina, eu adorava assistir a Mauri Júnior. Eu sou aficionada por TV, sempre fui. E eu assistia a Mauri Júnior desde pequenininha. Pobre da periferia, assistindo aquelas festas glamurosas que a Mauri fazia. E tinha uma tal de Olga Krell, que era uma socialite. Ela lançou um livro ensinando como receber. Foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida com gosto. Queria saber como que Olga Krell recebia. E ali eu li um monte de coisas e comecei seguindo a Mauri Júnior. Várias coisas se passaram na minha vida até que um dia, já no Amazing Balls, eu estou assistindo um programa e eu vejo lá que a assessora de marketing direta, era uma festa super top, de madrugada, eu assistindo, estava lá naquela festa. E eu na hora peguei, anotei o nome dela, e no outro dia eu mandei um e-mail despretensioso, falando, oi fulana, tudo bem? Nossa, você esteve na festa ontem, né? Eu não menti, eu não falei que eu tinha ido, eu disse, você esteve na festa ontem. Eu tenho um parque indoor, eu adoraria fazer uma parceria com a TVA. Gente, a resposta foi positiva. A TVA lotava o parque, lotava. Eles faziam lista, né, dos assinantes, podiam trazer seus filhos para brincar. A TVA, depois, eu fiz esse mesmo processo com o pessoal da Telefônica, e quando a TVA encampou a Telefônica e a Vivo encampou as duas, eu era a única parceira das 3 empresas grandes que ficavam ali no Amazing Balls. Isso foi muito legal. E muita gente me ouve contar essa história e fala assim, Kátia, mas isso foi ético? Eu acho que foi, gente. Eu não menti, eu não falei estive na festa. Falei, vi que você esteve na festa, né? Então, isso foi. Outra coisa também, uma vez fazendo entrega na Caane, Kátia Aníbal, primeira empresa. E quando eu cheguei no Motel My Love, do seu Guilherme, ele estava lá balançando, batendo a mão nas pernas, balançando o cabelo. Eu falei assim, o que foi que aconteceu, seu Guilherme? Olha, estou cá, cheio de produto e tudo em sacos de lixo e não cabe nas minhas prateleiras. Aí eu falei, nossa, eu só tenho uma trena? Aí ele foi buscar a trena, eu medi, né, a altura e a largura ali das prateleiras, saí do seu Guilherme, eu tinha mais algumas entregas em alguns outros motéis, comprei uma trena no caminho e cheguei nesses motéis falando, olha, vocês têm almoxarifado? Posso medir a prateleira de vocês? Todas as empresas grandes que vendiam descartáveis para hotéis e motéis trabalhavam com sacos de lixo. Era uma tendência do mercado. As empresas grandes não colocavam, era aquele saco de lixo preto bem forte. E aí eu cheguei com todas as medidas, né? O Aníbal engenheiro, enfim, tinha estudado engenharia, vamos fazer uma caixa? Vamos. Fizemos ali 3 tamanhos de caixa e a nossa empresa, Fundinho de Quintal, foi a primeira empresa no mundo dos descartáveis para hotéis e motéis que criou uma caixa, escrito Caane. Gente, imagine uma empresa no fundo do quintal, na periferia, com caminhões para vir retirar caixas, porque aí eu comecei a vender para o Brasil todo, simplesmente porque eu tinha caixa. O que eu quero dizer com essas histórias é que, às vezes, a gente acha que a oportunidade vai cair no nosso colo, ou que talvez a gente nem mereça aquela oportunidade, e não é verdade. A gente precisa cavar, a gente precisa sim. A partir do momento que você cava uma oportunidade, eu acredito que você precisa honrá-la com unhas e dentes.
olha, eu cavei a oportunidade, você não vai se arrepender de ter me dado esse espaço ou de ter me dado essa oportunidade de poder te servir, né? Tem uma outra história muito legal. Eu descobri que o Toninho era o maior dono de redes de motéis no Brasil. Meu sogro me contou, me falou dele. Eu falei, não, é para esse cara pálida que eu quero vender, não tenho dúvidas. Onde ele fica? E o QG dele ficava no motel Eliela, ali na Marginal. E aí eu descobri que o dia de mostrar produto, né, para os compradores era às quartas-feiras. E eu comecei aí. A primeira quarta-feira, eu era a única mulher no ramo, tá, gente? Única mulher no setor. Então, quando eu chegava na portaria dos motéis, em geral eu ouvia assim, já tem suíte separada, vai esperar o acompanhante chegar. Eu falei, não, amiga, eu vim vender produto. E aí, naquele dia, eu cheguei, e quando eu cheguei com a minha escovinha de dente, meu pentinho mequetrefe, o Macir, que era ali o que vendia, né, o que comprava, ele falou assim, minha amiga, esse produto é muito ruim, você não vai conseguir vender pra gente nunca. Eu, mas o que eu preciso fazer para melhorar? Ele falou, precisa começar tudo de novo. Aí fui para casa, comecei a chorar. Aníbal, como assim? Ele falou na frente de todo mundo que o produto não servia. Onde eu estava quarta-feira? Lá, bati a porta. Ele olhava para mim e falava, você é uma empresa de fundo de quintal, você nunca vai vender para gente. Meninas, melhorando o produto, eu fiquei indo lá durante 8 meses. Todas as quartas-feiras, sem parar. Todos os meses. Eu acho que um dia, ele devia estar meio que de rabo virado para a lua, eu também. Ele falou assim, quer saber? Vamos lá, olha, deixa eu te falar. Você tem 20 dias para me entregar e eu vou te pagar depois de 20 dias que você entregou. E eu preciso de 20 mil conjuntos de escova. Cadê o talão de pedido? Eu falei, que talão de pedido? Ele falou, você não trouxe talão de pedido? Eu falei, imagine, eu tenho memória para isso. Gente, eu fiquei indo lá, todas as quartas-feiras eu não tinha um talão de pedido, né? Tá bom. Liguei para a Aníbal, naquela época tinha acabado de sair o celular, e, oi, Nícia, não sabe, vendi 20 mil conjuntos de escova para o Toninho, eu estou tão feliz, enfim. Ele falou, cara, mas a gente produz no mês aproximadamente 25, 30 mil escovas, você vendeu 40 mil para um cliente só. Aí a gente faz de conta que a linha cai, né? Oi, ó, entrei no túnel. Eu falei, e agora? A única coisa que eu não contei para o Aníbal é que a gente tinha que entregar tudo em 20 dias, senão ele ia devolver o pedido. Ele foi muito categórico para mim. Ele falou, se você vier com um conjunto a menos de escova, eu vou devolver todo o pedido. Gente, não contei isso para o Ni, trabalhamos dia e noite, pusemos terceiro turno e foi uma correria, tudo escrito Motel Eliela, tudo gravadinho na escovinha, blá, 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 blá. Eu tive a sorte, quinta-feira, que era o dia de entrega dos pedidos, era feriado. Então eu tive a sorte de cair e eu ganhei mais uma semaninha aí nessa brincadeira. Gente, 16 mil e poucos conjuntos. Aí o Aníbal queria ir junto e entrar, eu falei, não, a empresa não pode parar. Você carrega Fiorino que eu vou lá. Não, deixa comigo, eu fiz o pedido, eu faço tudo. Quando eu cheguei no Motel Eliela, tinha ali um rapazinho e um senhor de bermuda, os dois sentados assim. Eu comecei a descarregar as caixas e o menino começou a ajudar, ele também começou a ajudar a descarregar. Só que eu tive uma estratégia. Eu falei, eu vou chegar 10 para 5, porque aí só assina a nota, eu vou embora. Já que eu não tinha os 20 mil conjuntos. Então, estava lá marcado, 16 mil e poucos conjuntos. E aí eu estava muito animada, e eu sempre fui muito de falar, né? E aí eu comecei a falar para aquele senhor de bermuda, para aquele moleque, nossa, eu estou muito feliz. Você sabia que o dono desse motel tem mais 28 motéis? Imagine se eu vender para todos esses motéis, eu estou feita na vida. Não, então eu vim, trouxe essas escovinhas, e falei que era de uma empresa pequena, tá bom. Quando eu subi, né, que eu entreguei a nota para a menina, eu falei, bom, ela vai pegar, vai destacar. Aí ela falou, aguarda um minutinho. Coração. Quando ele volta, ele olha para mim e fala, Kátia, qual foi o combinado? Eu falei, que se não tivesse os 20 mil, que você ia devolver todo o pedido. E aí ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou para mim, olha, deixa eu te falar, fio de bigode não é só para homem. Se você está nesse mundo onde só tem homens, você trata de ter fio de bigode na sua cara, porque você combinou comigo.
Eu falei para você inúmeras vezes que a sua empresa era pequena, que você não tinha estrutura para nos atender. E mesmo assim, você foi arrogante, prepotente, veio para cá toda quarta-feira e eu acabei comprando de você só para te provar. Só que você não sabe, essa sua brincadeira essa tua história de brincar, de ser dona de empresa de descartáveis, me prejudicou. Porque eu tinha que ter esses 20 mil conjuntos aqui para atender, bom. Eu sei que eu desci todas enxavidas, né? Comecei a carregar o carro novamente, o moleque que tinha me ajudado não estava mais lá, só estava aquele senhor de bermuda, e ele, calma, mas o que está acontecendo, menina? Eu falei, moça, eu não tenho fio de bigode. Ele ficou me olhando. Eu tinha que ter trazido 20 mil conjuntos, mas eu só trouxe 16.478, mostrei a nota. Ele, tá, está cá, me dá a nota cá. Bom, gente, aquele homem era o Toninho, que estava ali sentado, recebendo as coisas ali, ele ficava ali, ele era o QG dele. E eu lembro que ele chamou o Marcio e falou, quantas vezes você contou escovas, pentes ou qualquer coisa que entrou no nosso motel? Então, se a menina está trazendo aqui uma nota com 16 mil e poucos conjuntos, ela é honesta. Então, nós vamos ficar com os conjuntos, sim. E que negócio é esse de pagá-la com 20 dias? Não, faz o cheque agora e você vai pagar à vista, a menina está começando. Sempre que eu conto essa história, parece que eu dei sorte, né? E eu dei sorte mesmo. Porque ali poderia ter sido a minha primeira quebra. E eu aprendi algumas coisas. Primeiro que a gente não pode mentir para o nosso sócio nunca. Isso não é legal. As pessoas têm que entrar nos negócios sabendo quais são os riscos que vão correr. Então, esse foi o primeiro aprendizado. Segundo, realmente eu não estava preparada para atender, mas não é que eu não estava preparada com relação ao maquinário. Eu não estava preparada nem para entender que eu precisava ter um talão de pedido, era o mínimo que eu precisava ter para atender um cliente daquele tamanho. Então, eu não tinha estrutura, eu não tinha mentalidade. Eu queria crescer, mas a minha mentalidade não estava pronta ainda. E claro que foi a primeira vez que eu vi um cheque naquele montante, né? Eu nunca tinha visto um cheque daquele tamanho e foi um dos momentos mais emblemáticos para mim, né? Que me deixou com muita vergonha de algumas coisas que eu fiz, porque os meus funcionários poderiam ter pagado por isso junto comigo, né? Mas também me fez refletir que para aproveitar a oportunidade, você também precisa se preparar. Que legal, Nossa, cara. E é tão legal, ela conta. Emoção, a gente entra nessa emoção, né? Imagina a escova. A gente fica envolvida com a história. Eu imaginei todo mundo. Exatamente. E você falou de algumas coisas que o empreendedor, sendo pequeno ou grande, o fio de bigode, como ele tinha falado, ou a arrogância, que muitas vezes nos leva a quebrar. Sem dúvida. Porque a gente fica autoconfiante. Sim. Tudo bem, você tem alguns requisitos. Ia lá toda semana, não desistiu, mas você não se preparou previamente. Não. Hoje, o que você fala para o empreendedor que está vendo a gente agora? Ele precisa ter a visão ampla, a visão do futuro. Você quer entrar nessa empresa? Bacana. O que você já tem hoje que você pode utilizar a seu favor e o que você precisa aprender ou até adquirir para que você possa estar nesse movimento. Né? Eu não sou contra, não, eu não estou fazendo apologia a isso, eu acho que você pode sim vender para os grandes, mas é imprescindível que você tenha uma visão estratégica. Eu sempre falo que missão, visão e valores, né? Valores são importantíssimos porque esbarra nos seus inegociáveis. Visão estratégica te leva você, tua empresa, a caminhar, mesmo que seja uma visão estratégica pequenininha, para 1 ano, 2 anos, não precisa ser para 5 anos. E a missão, gente, de uma empresa, eu sei que muitas pessoas me odeiam por isso, mas só existe uma missão numa empresa, que é lucrar, e lucrar com margem. Porque senão você acorda desempregado todo dia, você vira empregado da sua própria empresa, você acaba usando a empresa como subsistência. Não tem coisa pior do que você ter a sua empresa como subsistência. Preciso dessa empresa para sobreviver. A sobrevivência de uma empresa, geralmente, ela está fora da cadeirinha de escritório. Né? Ela está do lado o segredo está do lado de fora. Então, é isso que eu falo
Quando as pessoas falam, chegou uma oportunidade para eu vender para um grande, ótimo. Vamos entender o que você já tem e o que você precisa adquirir. Kátia, e quando você fala de você voltava, que você conversava com ele, você tem um CNPJ na sua cama, né? E aí, quando você chegou lá e falou para ele essa quantidade, como é que foi? Conta pra gente, como é que foi essa sensação? Então, quando eu cheguei com o cheque, aliviou muito a minha barra, né? Mas quando eu contei para ele que a gente tinha somente 20 dias para entregar, né? A primeira coisa que o Aníbal me falou foi exatamente isso que eu vou dizer. Traição não é trepar com outro, não é beijar na boca de outro, é você ter, sim, uma como é que fala? Quando você tem, é uma união muito forte, tem um nome, isso que eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Para você entender, vamos correr o risco juntos, porque já pensou se tem tudo aquilo devolvido, e quer dizer, o Aníbal não estava nem sabendo disso, né? Como que ia ser, como que ia continuar a nossa caminhada, porque com certeza ali ia ser a nossa primeira quebra. Nossa primeira quebra veio depois de algum tempo, acho que uns 2 anos depois, mas poderia ter sido ali a nossa primeira quebra. Então, para o Aníbal foi bem a felicidade de olhar o cheque logo miou quando eu contei para ele a história, porque eu acredito que é isso mesmo. Você só contou a história depois? Só depois? Que eu contei para ele? Quando eu saí que ele queria fazer a entrega comigo, eu falei, não, eu vou fazer a entrega sozinha, ele não sabia. E eu já estava ali pensando como que eu ia pagar o nome das escovinhas, a gente ia perder toda a parte de plástico, né? Ia ter que riscar, raspar para poder vender para outras pessoas. Ia ser um guai, gente. Fala, empreendedor de sucesso, eu sou Alexandre Delmontes e esse é mais um episódio IA para Negócios com as Feras. Se tem alguma coisa que ninguém suporta dentro de uma empresa, é uma equipe mal treinada, desorganizada e sobrecarregada. E eu sei, não é fácil e nem sempre é possível contratar um novo colaborador. E se eu te disser que com a IA você consegue, com a mesma equipe, com o mesmo time, ter mais produtividade e alavancar ainda mais os resultados da sua empresa? Vamos começar com a parte de treinamento, por exemplo. Existem IAs que conseguem pegar o teu próprio conteúdo do seu negócio e criar apresentações, dashboards, criar um sistema de onboard realmente para treinar o teu colaborador, tanto o que chega quanto o que já está dentro da empresa. Fazer mini treinamentos ali, com slides, com vídeos, tudo criado por IA para ensinar realmente sobre o seu produto, sobre o seu serviço para os colaboradores que já existem, tá? Outra coisa que a gente consegue utilizar e muito hoje, existem várias ferramentas, é de organização. Temos o ClickUp, temos o Trello, onde você consegue distribuir demandas, acompanhar os processos, cobrar o teu colaborador por uma tarefa de repente que está atrasada, trazendo mais eficiência no seu negócio, sem deixar a equipe perdida do que fazer. Outras ferramentas que você pode utilizar é realmente para saber um feedback da sua equipe, onde um colaborador pode dar o feedback de outro e saber como está realmente o ambiente da sua empresa. Hoje com IA você consegue recrutar de forma mais eficiente, treinar, organizar e ter feedbacks muito mais eficientes para que você tenha uma equipe mais robusta, mais eficiente e que realmente entregue o lucro que a sua empresa precisa. O mais interessante é que você não precisa mais ter uma equipe de RH ou softwares caros. Hoje você tem de forma acessível com a IA. No próximo episódio, nós vamos falar como melhorar o relacionamento e criar uma comunidade em volta da sua marca, utilizando o poder da inteligência artificial. Até o próximo episódio. Olá, espero que você esteja bem e se você não está, você vai ficar. Hoje eu quero falar para vocês sobre a comunicação não violenta. Eu amo falar sobre isso, eu dou palestras, eu faço treinamentos. É uma das minhas paixões, é falar da comunicação não violenta. Traduzindo, a comunicação não violenta é você não enfiar a mão na cara da pessoa que te faz perguntas óbvias. Então, para você não perder o seu réu primário, eu vou te ensinar um pouquinho aqui como é que você faz a comunicação não violenta. Eu sempre gosto de dar exemplos que são tangíveis. Então, lembra daquele felizardo, daquela pessoa maravilhosa que sempre te pergunta a mesma coisa?
sabe? Assim, tipo, onde é que tá a minha roupa no guarda-roupa? Onde é que foi aquele e-mail? Como que é aquela reunião? Eu tenho que estar em tal lugar. E aí você fica pensando, gente, como que eu vou responder essa pessoa? O que eu vou responder para ela? E aí a comunicação não violenta tá aí para isso. Para você criar estratégias, para você fazer a pessoa pensar na pergunta que ela está fazendo e ela refletir sobre e aí ela tomar as conclusões. Eu vi um exemplo muito bom num podcast esses dias que eu adorei. Exemplo de casa, que era todo mundo concentrava as coisas na mãe. Então, olha, você vai... Quem lava a roupa é a mãe, quem faz a comida é a mãe. E ali todas as obrigações da casa ficavam na responsabilidade dela. O que ela desenvolveu? Pegou um quadro e colocou lá as obrigações de cada pessoa. Então, cada pessoa ia lá e sabia o que tinha que fazer. Acabou alguma coisa na casa. Então, você me deu esse exemplo. Acabou o leite, o que a gente faz? Escreve lá naquele quadro. Para quê? Quando alguém for no supermercado, vai olhar aquele quadro e vai entender que precisa comprar. E aí não precisa ficar fazendo perguntas óbvias. E isso funciona também no trabalho. Sabe aquela pessoa que não sabe nada, que chega, ela sempre quer ser esperta? Que chega na reunião meio atrasado, ou joga umas perguntas nada a ver, ou responde a mesma coisa que você acabou de falar, só para mostrar que sabe, para dizer que sabe. Vocês já sabem esse tipo de pessoa. Então, a comunicação não violenta também ajuda nessas situações. Porque você pode pontuar, você pode chegar e falar, sim, fulano, foi o que eu acabei de explicar. Expliquei isso e isso. Que bom que você entendeu. A pessoa ela vai entender e ela não vai mais te encher o saco. Você não foi grosseira e ainda colocou essa pessoa no lugar. Então, conta pra mim se vocês gostam da comunicação não violenta, se vocês praticam a comunicação não violenta ou se vocês praticam a comunicação violenta, que eu vou contar no próximo episódio para vocês os problemas de não praticar a comunicação não violenta. Espero vocês no próximo episódio. Lembrando, eu sou Samantha Neves, Samantha com 2 T's, H-A, falo sobre diversidade e empreendedorismo e espero vocês até semana que vem. Tchau! Você age primeiro e pensa só depois? Eu sou Cláudia Negreiros, criadora do DRE Emocional, uma metodologia que transforma emoções em dados para o negócio. Você é o tipo de pessoa que quando você lê um e-mail que te desagrada, você responde agressivamente, às vezes até com letras em caixa alta, em negrito, para mostrar que você está muito irritado. Ou então quando alguém te confronta e diz que não concorda com você, você grita, bate na mesa e diz, aqui sou eu que mando. Você sabe que isso tudo tem um custo altíssimo no resultado final do teu DRE. Essas pessoas tendem a não te confrontar mais, porque você é o sabe tudo. A impulsividade é reagir a um estímulo. Isso pode te dar um bem-estar momentâneo, porque você botou para fora aquilo que estava gritando dentro de você. Porém, você pode estar ofendendo as pessoas e pode estar gerando aí um passivo emocional muito difícil de ser ajustado depois. Quando você reage impulsivamente, não é você que está no controle, é a sua emoção. É ela quem está determinando o que você tem que fazer. Mas não precisa ser assim. Você pode gerir a sua emoção de uma maneira muito mais assertiva. Não é deixar de sentir, não é disso que estamos falando. Mas também não estamos falando de você extravasar as coisas todas exatamente do jeito que você sente. Estamos falando de fazer a gestão disso. Ou seja, parar de pensar no que você está sentindo, por que você está sentindo, quais as consequências de expressá-las e aí sim poder expressá-las com assertividade e sabedoria.
Quer saber mais sobre isso? Me segue nas minhas redes sociais, Cláudia Negreiros Coach. E também assista aqui o Em Frente às Feras. Quantos anos você tinha, Kátia? Uns 23, 24 anos. Você falou que foi sorte, mas assim, trabalhar assim dessa maneira também, imagino que a imaturidade, imagino também que assim, a vontade de fazer dar certo faz a gente fazer coisas, né? Mentir, né? No caso, coisas que a gente não faria. Omitir, eu acho. Omitir. Não, eu menti mesmo, gente. Assim, Mentiu? Omitiu. Não, omitiu. Não, gente, eu menti. Pra A gente quem? precisa ser claro aqui. Eu menti pro Aníbal. Pro porque eu Aníbal, tenho sim. certeza que se eu falo pra ele assim, olha, a gente tem 20 dias, ele já tinha me dito no telefone, cara, nossa produção são de 25, 30 mil no máximo. Você vendeu para um cliente 40 mil. Eu não tinha feito essa conta. Entende? Sim. E o que mudou depois disso? Você foi lá, assumiu, porque você foi assumindo risco, foi lá entregar assumindo risco. O que mudou depois disso? É isso, Lili. Eu nem sabia desse risco. Eu nem tinha dimensão. A dimensão veio quando eu vou sair de pegar a nota fiscal, eu comecei a descer as escadas, e ali eu falei, não, agora eu vou ter que comprar Bombril, será que Bombril tira o nome ele e ela? Eu nem passou pela minha cabeça, né? Eu confesso que quando a gente teve aquela briga, eu e o Aníbal, e ele me disse isso, e eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha ideia, cumplicidade. Ele falou, cara, aqui, nesse momento, valia a cumplicidade. Eu tinha direito de dizer, não quero, porque nós somos sócios iguais, né? Então, eu não tinha, Lili, eu não tinha. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu aprendi, mas, de toda forma, não foi ali. Se tivesse caído a ficha, como deveria ter caído naquele momento, eu não teria quebrado 2, 3 anos depois. Mas você repetiu esse mesmo comportamento? Não sei se foi esse comportamento. Eu acredito que assim, nós queríamos uma tufadeira. Imagine, uma máquina que custava $100 mil no mercado. Gente, eu tinha um gato para puxar pelo rabo. E a gente queria uma máquina. E aí o que aconteceu? Essas coisas, né? Eu não sei como a gente chama isso. O pai do Aníbal estava querendo comprar um motel em Curitiba. Então, nós fomos viajar para Curitiba. O pai do Aníbal tinha 2 motéis e ele queria comprar mais um em Curitiba. Fomos para Curitiba e naquela época tinha primeira mão. E meu sogro pegou o primeira mão ali para dar uma olhada, enfim, e eu acabei pegando aquele primeira mão e li ali. Vende-se tufadeira, era o nome da máquina. Essa máquina, quem frequenta a minha casa sabe, está na minha garagem, ela fica ao lado dos meus carros, né, da conquista que eu tive com essa máquina. E tufadeira. Eu virei para Aníbal e falei, Aníbal, tufadeira vendendo. Porque eu não sei se vocês sabem, naquela época, a Colgate, a Colinos proibia, né, de vender máquinas de escova de dente. Era proibido, você só conseguia comprar se fosse em outro país. E caríssimo. E quando eu fui, nós fomos visitar o Aderbal, $25 mil. Gente, um terço, um quarto, sei lá, eu não sei fazer conta. Eu sei que é assim, né? Eu falei, não, a gente tem que pegar essa máquina. E aí a gente, naquela época, plano de expansão de telefone era caríssimo. Nós vendemos 4 planos, nosso Voyage 0. Gente, foi uma quebradeira do caramba, porque aquela máquina não funcionou. Nunca não, pois ela funcionou. Mas ela não funcionou. O meu funcionário chegou a chorar em cima dela. A gente procurou tudo quanto foi mecânico para resolver. Ali a gente quebrou. A gente perdeu o apartamento, a gente perdeu o nosso Voyage 0 e a gente perdeu 4 planos de expansão. Foi a primeira quebra que a gente Ali você aprendeu? Ali eu aprendi. Ali eu aprendi. E a vaidade, né? Além da vaidade, você pode dar o nome de arrogância, aquilo que você ouviu enquanto menina? Sim, quando você é vaidosa, ser arrogante faz parte do pacote, tá? Porque é isso, né? Eu queria ser a 8ª produtora de escova de dente do Brasil. Ai, tudo errado, gente. Uau! E aí, vai lá. É bacana, viu, Kátia? A história sempre ela vem com uns insights maravilhosos aí. Mas eu acho que essa questão da persistência, né, ela tem que ser bem equalizada mesmo, principalmente com quem começa hoje a empreender, né? A pessoa, como você falou, toda semana você estava indo oferecendo produto para a pessoa e chegou uma hora que até incomodou. Você venceu em tese ele pelo cansaço.
mas aprendeu a lição talvez pela porta, por um caminho mais difícil, mais doloroso, né? Doloroso. Para os empreendedores, qual que seria o conselho que você dá para esse tipo de conduta hoje? Para quem quer vender, uma estratégia de venda, qual que seria o teu conselho aí? Eu sempre falo que mais importante do que você estudar a concorrência é você estudar a referência. Enquanto você estuda a referência, você começa a enxergar e falar, não, isso eu não consigo fazer porque eu não estou nesse lugar ainda, mas eu posso fazer algo parecido que vai encantar o meu cliente. Eu, como nunca tive medo de concorrência, porque eu acho que as pessoas podem te copiar, elas podem fazer coisas iguais a você, mas ela não vai copiar o teu resultado. Nunca. Você copia um produto, mas você não vai copiar o resultado. E aí, então, eu nunca liguei para a concorrência. Mas o que eu entendo hoje, né, quando a gente investe, eu invisto em algumas empresas de mulheres, eu olho e falo assim, vamos ver qual é a tendência do seu mercado, quem é a referência, quem é a pessoa que você gosta e estuda ela, entende? Não, ninguém, não, então temos que estudar, quem é, como ela age, mas eu nunca vou chegar lá, então, mas o que você já pode ir fazendo ou se preparando para fazer, né, no sentido da modelagem mesmo, para que você possa dar um salto considerado na sua empresa. Porque o que acontece, o bom resultado, ele é o inimigo para que você tenha um excelente resultado. A gente facilmente se acomoda no bom resultado. Minha empresa está ok, eu estou conseguindo jantar num restaurante legal, num restaurante caro uma vez por mês, eu estou conseguindo levar meus filhos para viajar, eu estou conseguindo, e aí você fica gostando desse resultado. E de repente, não, a tua empresa pode florescer. Então você precisa olhar para o resultado de excelência. Né? Eu sempre vou dizer isso, olhar para o resultado de excelência. Então eu falo para as empreendedoras que eu tenho, em que eu tenho contato, que estuda a referência. Não se importe com a concorrência, não fale mal da concorrência, não menospreze a concorrência, não pisoteie. Olha, se alguém do teu cenário está fechando, cuidado, porque ele está rapidamente vindo para o teu lado, é uma onda. Não, ele fechou porque ele era incompetente. Vai lá no Reclame Aqui, será que você não está cometendo os mesmos erros que ele está cometendo? Então, eu uso o Reclame Aqui sempre com muito exemplo, Reclame Aqui, Google Ads, essas coisas todas, para que você vá estudar o seu concorrente, no sentido do que ele está fazendo, que você também pode estar fazendo errado. Né? Então, isso sim. Agora, eu sempre olho para a referência. Eu sempre vou olhar para quem está anos-luz à minha frente e entender o que eu posso fazer para chegar mais pertinho. Você conheceu a Aníbal há quantos anos? Eu tinha 17. 17? E você já sabia que você queria empreender? Nunca. Não? Não. Como é que foi que chegou ao empreendedorismo? Foi quando, todo mundo conhece minha história aí na internet, né? Quando eu consegui o meu emprego lá com o Jamil Achoa, e quando você está feliz, sempre vem alguém, né? Meter um pitaquinho na sua felicidade. Eu estou lá no banheiro cantando, eu sempre fui muito feliz, gente, graças a Deus. Cantando, brincando, aí vem uma tal de Cecília e fala para mim, por que você está tão feliz? Estou feliz. Você sabia que se o Dr. Jamil sair hoje pela porta da frente, você sai junto com ele pela porta de trás? Eu fiquei olhando, né, e como mimada do signo de Escorpião, não tive dúvidas, né? Entrei no gabinete, toque, Dr. Jamil, se o senhor sair pela porta da frente, eu saio pela porta de trás, é isso mesmo? E aí ele deu risada e falou, se eu não for reeleito, sim, porque você é um cargo de confiança. Você não prestou concurso para estar trabalhando na Câmara Municipal. E aí eu não queria viver de novo o que eu vivi quando eu perdi meu pai e minha mãe num dado momento, né? Quando meu pai morreu e a minha mãe foi atropelada logo em seguida, e eu, filha única, fiquei sozinha, eu não queria mais sentir aquela sensação. E para não sentir aquela sensação, eu entendi que o decisório tinha que estar nas minhas mãos. E aí, o único lugar que você tem decisório nas mãos é quando você empreende. Caso contrário, você pode ser CEO de uma multinacional, você sempre vai ter um teto de criação de riqueza. Quando a gente empreende, não tem teto, a gente cria riqueza do tamanho que a gente quer. Posso te fazer uma pergunta? Você atua num mercado que eu amo, né, que são das mentorias, mas muitas pessoas até que vêm aqui no programa falam que são mentoras.
E aí vem sempre aquele questionamento sobre resultado. Como que você orienta as pessoas que têm esse desejo de ser mentores, palestrantes, enfim, levar o seu conhecimento para mais pessoas e de repente não se sente ainda pronta, não sente que tem autoridade, ou até mesmo o público dela não enxerga isso nela? Então, primeiro quem tem que enxergar sou eu. Eu concordo que hoje eu faço uma aplicação e eu não aceito qualquer pessoa. Eu entendo que mentoria, para você ser mentora de algo, você precisa ter vivido a experiência de campo, o campo de batalha, e você precisa ter adquirido conteúdo técnico em algum lugar. Você tem que ter estudado, você tem que ter feito treinamentos, você tem que ter lido, não um livro, vários deles, ter estado com essas pessoas. Então, hoje, quando mulheres chegam para mim e falam, olha, eu gostaria de ensinar ou de ter meu método, tá bom, então, me conta a sua história, quanto você já caminhou, né? Ah, Kátia, tem jovens aí que já caminharam e que tem muita história para contar. Verdade, mas eu busco mulheres acima de 40, né, que tenham histórias para contar, para que eu possa ajudá-las a se tornarem experts, né? A mentoria, ela é muito importante porque ela te mostra o caminho. A gente tem aquela brincadeira, você está perdido na selva, com um tento no seu celular. Você liga para o seu coach ou você liga para o seu mentor, né? Se você ligar para o coach, ele vai falar assim, oi, sinto o aroma das flores, puxe o ar, agora veja onde está batendo o vento, será que você deve ir por esse caminho? O coach, ele te conduz, né? O mentor não, o mentor, se você ligar para ele, ele vai falar, amiga, onde você está? Olha, a terceira árvore à direita tem um lago, bebe água lá, porque você não vai encontrar outro lago. O mentor conhece o caminho. Ele vai te dar diretrizes para que você consiga transpor as pedras do caminho, né? E, então, para eu assumir o fato de ter uma mentoranda, eu preciso entender que ela está pronta para ser mentora, expert, enfim, consultora, o que ela desejar ser. Então, a primeira coisa que eu faço é uma grande anamnese, não tem como. São 78 perguntas, depois eu faço um bate-papo, né, um raio-x para entender. Então, eu tenho esse critério. E o conselho que eu dou para quem, de repente, quer ser mentora, é para que tenha responsabilidade, porque você vai estar pegando pela mão alguém que vai caminhar com você ali. E que, se der ruim, vai ficar muito, muito pesada a culpa. Eu sei que tem psicólogas que odeiam, que é a autorresponsabilidade, mas não, é a culpa mesmo. E aí, Ká, com isso que você acabou de contar, a gente sabe que você é a mentora das mentoras. Como foi que você recebeu esse título? Esse título quem me deu foi o Janguier Diniz. Eu fui convidada para fazer, o Instituto Êxito foi lançado, eu estou no Instituto Êxito desde que foi lançado, e o Janguier, ele queria que nós criássemos um processo de mentoria para quem estava chegando. Então, eu, André Sanches e a Carlinha, a gente acabou se unindo e começamos juntos a criar a mentoria do Instituto Êxito. E tínhamos que passar isso para o Janguier. E um dia nós estávamos numa sala, né? Nós três, o Janguier e tinha o sócio dele, não vou lembrar o nome. Estávamos em 5 na sala e eu estava apresentando uma ferramenta, que eu nem sei se já chegou no Brasil hoje, que é o Tan Sanson. O Tan Sanson, ele fala sobre do macro para o micro, quando você estuda o ambiente macro para micro, e não de micro para macro, né? Então, o Tan Sanson, ele tem essa força. E eu estava falando sobre isso, enfim, e o Janguier falou, nossa, eu nunca ouvi falar nessa ferramenta. E aí ficou meio que um silenciozinho, eu falei, não vou perder a oportunidade. Falei, então, Janguier, por um preço baratinho, até divido para você, eu posso te ensinar como essa ferramenta funciona. Sim. Até a hora que ele riu. Quando ele riu, todo mundo riu, né? Quando ele riu, todo mundo riu. Ele falou, você, Kátia, você é a mentora das mentoras. Eu falei, amigo, agora que você falou, não largo mais isso, né? Eu já fui na hora para o meu Instagram e já assumi a história toda, né? Então, que legal. Foi assim que aconteceu. Muito bom, né, gente? Kátia, eu vou fazer a mesma pergunta provocante que eu fiz para o Aníbal. Se você pudesse falar com a Kátia de 30, 35 anos atrás, o que você falaria para ela? Eu falaria
calma. Calma, porque o que é teu vai vir. Eu tinha muita pressa. Talvez de onde eu vim, eu tinha muita pressa. Eu queria muito, muito entregar para minha mãe, devolver para minha mãe tudo que ela tinha me entregado. Todas as vezes que eu vi o Natal, a minha mãe fazendo roupa para todo mundo da família, e ela com as linhas no cabelo, sem se arrumar, ela mesma sem uma roupa bonita. Muitas vezes eu via minha mãe correndo, subindo e descendo naquela 25 de março, para comprar os tecidos, para fazer os uniformes dos colégios que eu estudava, do clube que eu frequentava. E eu não tinha dimensão do tanto que a minha mãe tinha feito por mim. Quando aquela ficha caiu, eu entendi, eu tinha pressa, eu queria entregar para minha mãe a vida que ela merecia, né? E Deus foi tão generoso comigo que eu consegui, né? Minha mãe conheceu mais de 20 países, a minha mãe conseguiu ter uma partida dentro da minha casa, a gente construiu um arsenal ali, um hospital para que ela não saísse dali de perto da gente. Eu fiquei 8 meses abrindo mão, não trabalhei, não palestrei, não, nada. Eu fiquei cuidando da minha mãe. Nem um dia sequer a minha mãe passou algum tipo de vontade, né? O que ela pediu para comer ou para fazer, mesmo, a gente conseguiu oferecer. E eu me sinto muito feliz por ter feito isso por ela. Então eu tinha pressa. Eu queria que a minha mãe parasse. Eu queria que a minha mãe falasse, que a minha mãe olhasse e falasse, poxa, agora eu posso sossegar. E éramos só nós duas. Então, era eu que tinha que fazer isso por ela. Uau. Gente, eu não posso nem fazer a última pergunta? Que história. Vai lá. Como é ter o CNPJ na sua cama? Mas você também sabe ter que resolver. É desafiador. Eu acredito que nada na nossa vida, se não tiver amor envolvido, não rola. Tive vontade de me separar do Aníbal inúmeras vezes. Eu falava, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça. Assim como ele deve ter tido também várias vezes vontade de se separar. Mas o que a gente tinha, e aí sim, depois desse episódio do Toninho, né, e do que eu entendi que era cumplicidade, a partir dali a gente sempre fez tudo muito junto. Muito junto. Então, e outra coisa que eu não vou mentir, essa história de deixa os problemas para o lado de fora da porta, isso nunca aconteceu com a gente. Os problemas seguem conosco, dentro da porta, fora da porta, na viagem de Natal, de Ano Novo, na viagem de férias, os problemas nos seguem conosco, porque a gente entende que a gente optou por ser empreendedor, a gente optou por ser empresário, e problema tem todo dia. Então a gente conseguiu, hoje a gente consegue administrar, às vezes mais, às vezes menos, às vezes eu explodo, às vezes eu vejo ele explodir, às vezes a gente olha um para o outro e dá risada e fala, explodiu, hein? Voltou lá para trás, e a gente tira um sarro, às vezes não tira sarro, às vezes porra, meu, você fez isso de novo, um empresário do teu nome, do teu calibre, né? Olha para mim, porra, você se importando com isso, para, que é isso, cadê o empoderamento? Então a gente às vezes troca as farpas, mas a gente é uma família que de verdade a gente se ama. Kátia, sua história é inspiradora, mas deixa para nós as suas redes sociais, porque o nosso tempo já se esgotou, nós não queríamos parar de escutar. Deixa sim, katiateixeira.oficial no Instagram. Olá, eu sou Miriam Vasconcelos e estou mais uma vez aqui para falar sobre encantamento é a alma do negócio. O tema de hoje é encantar, que faz com que o cliente vire defensor da sua marca. Como que é isso? É fazer com que ele sinta que a sua marca é a melhor que existe no mercado. E é simples. Um cliente foi a uma loja e pediu um vaso de cerâmica muito bonito para presentear. E disse que essa pessoa era um inglês, e ele morava no Japão, naturalmente. E ao fazer o embrulho, o atendente colocou não só um papel muito bonito,
mas fez um cartão de próprio punho em inglês com o seguinte teor: que este presente chegue até você com o encanto e a magia de quem me atendeu. Que seja sucesso e útil na sua casa. O que isso fez? Ao receber esse cartão, o cliente que comprou esse vaso de cerâmica, ele ficou tão emocionado que ele foi para as redes sociais mostrar como que uma loja atende a um cliente. O que você está fazendo para criar essa memória também com o seu cliente? Pense nisso e traga ele para mais perto, porque ele precisa sempre estar com você, porque o seu faturamento tem que melhorar e vai ser cada vez melhor. Miriam Vasconcelos, na magia que encanta o cliente. Um beijo. Olá, você sabia que quando o seu corpo está desalinhado, a sua mente não fica em paz? Então, eu estou aqui para te mostrar como que a gente pode reverter tudo isso, ou seja, entrar naquele pilar, pensar, sentir e agir. Tudo tem que estar conectado de forma equilibrada. Então, os pesos têm que ser o mesmo, não é? E muitas vezes, quando a gente está muitas horas trabalhando, especialmente sentado, você se identifica com isso? Quantas pessoas não trabalham hoje em dia sentado? E a sua postura vai sendo assim, caída. E aí o que vai acontecendo? Vai te desconectando. Você vai saindo da sua paz, do seu equilíbrio e, claro, do seu foco. E vamos lá fazer o exercício para que isso reverta, não é mesmo? Porque quando você detecta que isso acontece, nada melhor como mudar. Então, em primeiro momento, antes de qualquer coisa, quero saber como que você está sentado nesse exato momento. Me conte. Já vai lá no Eixo na Pausa e já escreva para mim como que você está antes de qualquer coisa. Para quê? Para que a gente possa mostrar para o seu cérebro, para a sua mente, para as suas emoções e para o seu corpo, sem dor de preferência, que ele pode ser transformado. Corpo com dor, corpo sem dor. Postura com o vício é um corpo dolorido. Não precisa ser agora, mas a médio e longo prazo vai ter. Então, olha lá, nós vamos usar a toalha, mas dessa forma hoje vai ser diferente. Nós vamos colocar a toalha nesse rolinho para sentar nela. Sim. Por quê? Porque dessa forma você não precisa se esforçar a ficar reto, ereto, corpo alinhado, mente em paz. E vamos lá, não adianta ficar duro, rígido, porque eu estou aqui, os ombros lá em cima. Não, nós vamos fazer um exercício simples que você deveria fazer quando acorda e a cada 2 horas, que é espreguiçar. Hashtag Movimento Espreguiça, coloque aí. E vamos lá, nós vamos sentindo o corpo e nós vamos espreguiçar para o seu braço, suas pernas, isso, espreguiça um lado, o outro, estica para cima, para um lado, para o outro, isso. Leve o tempo que você sentir necessário. Mas agora eu queria que você fechasse seus olhos e me conte como que está o seu corpo agora. Você está em paz? A sua mente está conectada com o seu corpo? Me conta lá, depois que você abrir, depois do programa, @Selma Cosso, Selma com S, C-O-S-S-O, e vai lá na comunidade Eixo na Pausa. E eu estarei semana que vem te dando mais dicas para que você conecte, pensar, sentir e agir e seja mais feliz. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e venho aqui compartilhar com vocês vários assuntos relevantes para a gestão de um negócio na prática.
Na semana passada, nós falamos sobre a importância da liderança do dono. Hoje vamos dar mais um passinho, falando da importância da liderança com empatia. Isso não é ser bonzinho ou parar de cobrar resultados. É bem diferente disso. Ser empático é apenas realmente se importar com as pessoas. Considerar seus problemas, apoiar no que for necessário, eliminar as barreiras que possam estar impedindo que ela cresça. Para isso, você tem que ter uma escuta ativa, tem que realmente olhar no olho do seu colaborador. No meu trabalho, no grupo econômico no qual sou sócia, vejo muitos empresários escolhendo um dos dois lados com muito rigor. Ou ele é totalmente empático no sentido de aceitar tudo, dizer amém para tudo, não cobrar nada, ou ele vai para o outro extremo de uma rigidez absurda, uma frieza absurda que afasta todo mundo dele. As pessoas não se engajam por pressão. Simplesmente isso acontece quando elas sentem que o líder se importa com elas, quando elas sentem que são ouvidas. A empatia é justamente quando você sai de si, dos seus únicos problemas, preocupações e prioridades e passa a olhar o outro com a mesma importância. Quer ser um líder que inspira? Quer construir um time motivado que busca auto-performance? Pratique ouvir mais, julgar menos, seja firme no que precisa ser feito, mas flexível na forma que isso vai acontecer. Quem está ali na ponta da entrega de um trabalho conhece muito e precisa ser ouvido na hora de definir como essa entrega vai ser feita. Busque maneiras de aumentar a satisfação das pessoas que vão compor o seu negócio. A empatia não enfraquece a liderança, muito pelo contrário. Vai aumentar muito os seus resultados e vai te propiciar oferecer um clima bom, com boas oportunidades e realização profissional para cada um que faz parte da sua empresa. Te aguardo semana que vem. Um beijo e uma ótima semana para você. Conheça a AMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da AMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A AMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AMB Morumbi.
Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br.